Vamos para o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem já está presente conosco aqui, né? Sempre quando vem, a gente conversa bastante, é sempre uma aula aqui. Irineu Razeira, gastroenterologista do Hospital Fornecedores de Cana. Muito prazer em recebê-lo novamente aqui, Irineu. Prazer é meu, Neto, de estar vindo aqui, estar em companhia de vocês, dos nossos espectadores, ajudando um pouquinho a tirar algumas dúvidas. Perfeito. Você já pode ligar para nós, participando, fazendo a sua pergunta ao vivo, mandando pelo WhatsApp também. Já pode deixar a tela para nós, o telefone e também do WhatsApp. Isso, muito obrigado, viu? Você pode participar conosco. Bom, vamos falar um pouquinho, né, das dietas e relacionadas às dietas, medicamentos que tem aí, né, no mercado disponíveis. Falar também, né, da cirurgia. Eu queria que o senhor já começasse a falar especificamente hoje o que está sendo mais procurado quando o assunto é emagrecer, é ter uma vida um pouco mais saudável. Bom, a obesidade todas as vezes nós começamos falando sobre isso, sobre a epidemia, sobre o aumento da incidência da obesidade no Brasil. E isso preocupa muito mais também porque hoje nós temos muitas restrições para os tratamentos clínicos, né? Ou seja, para os tratamentos medicamentosos. Dietas funcionam? Sim, Neto. As dietas funcionam. Todas as dietas bem realizadas, as dietas num curto espaço de tempo, elas promovem uma perda de peso. O que se deve levar em consideração é que muitas pessoas têm uma expectativa maior do que a dieta vai proporcionar. Antes ainda, não tem o diagnóstico da sua necessidade. Não sabe quanto de peso precisam perder. Eu vou dar exemplos. Se precisa perder 5 quilos ou até 10 quilos, isso é uma realidade. Para quem precisa perder 40 ou 50 ou 70 quilos, essa é outra realidade. E essas pessoas se conversam ou têm acesso à mídia, à exposição, à internet. Isso, e acham que o mesmo tratamento para elas vão proporcionar o mesmo resultado. E isso não ocorre. Então, para quem tem menos peso a perder, as dietas, elas sim, podem ser uma solução. Mas se deve ter em mente que os resultados serão para essa pessoa e não vão servir para outra. O que vem a dificultar é quando se há necessidade de associar o medicamento para que essa dieta seja facilitada ou proporcione ainda melhores resultados. Neto, o que temos hoje de medicamentos específicos para emagrecimento? 2. O Orlistat, que é o nome científico conhecido como Xenical, e a Sibutramina. Só, não temos mais outros medicamentos. São medicamentos que têm mais de 15 anos. Nesse período não surgiu nenhum outro medicamento específico para emagrecer. E os clínicos perderam no seu arsenal a utilização que, sim, haviam problemas com as anfetaminas ou os derivados de anfetaminas. Então, esses estão proibidos. Ainda há toda uma discussão se eles vão retornar, ainda não retornaram. Então, nós só temos 2 medicamentos, Orlistat e Sibutramina, com efeitos limitados. Hoje, Neto, existem outros medicamentos que são utilizados para perder peso através do seu efeito colateral. Como assim? O topiramato é um anticonvulsivante. E ele tem um efeito colateral, um dos poucos remédios neurológicos ou psiquiátricos que cursam com emagrecimento. Então, o topiramato tem um efeito colateral que é proporcionar emagrecimento em algumas pessoas. Então, ele pode ser uma das armas terapêuticas. Certo. Assim também vai a bupropiona, que é um medicamento antidepressivo, que também é utilizado para parar de fumar, para alguns pacientes
causa emagrecimento. Acaba causando emagrecimento. Sim, mas ele não tem um efeito direto. Assim é a fluoxetina, boa e velha fluoxetina, que já tem décadas de utilização para a depressão, e alguns medicamentos para o tratamento do diabetes. Quase todos os medicamentos para o diabetes engordam ou não têm influência sobre o peso. Tem alguns medicamentos que cursam com emagrecimento, como a metformina e medicamentos outros que se usam via subcutânea, através de injeção, e que podem levar ao emagrecimento. Então, a somatória de dieta mais medicamentos ajuda, mas um grupo específico de pacientes. Correto. Agora, o que chama atenção, tem pergunta chegando no telefone também, o que chama atenção, Irineu, quando você fala para nós, olha, são grupos distintos, né? Quem precisa emagrecer 5 quilos e quem precisa perder realmente 40 quilos, né? Falasse um pouquinho desses dois, esse perfil dos 5 quilos, como é que a pessoa sabe que ela tem que emagrecer 5 quilos, né? Isso vai fazer bem para a saúde dela? É necessário? Né? Porque às vezes a gente vê... A gente associa a imagem, olha, eu queria ter esse corpo, eu queria ter esse físico, né? E acaba tomando aí atitudes sem realmente passar por um médico e analisar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E depois falar também, né, a questão de 40 quilos, né? Como é que a pessoa consegue perder 40 quilos, né? Como é que é o trato, qual o tempo disso? Queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso. Quando se fala em melhorar a saúde através da perda de peso, os estudos científicos eles avaliam quase que exclusivamente a relação entre risco cardiovascular e excesso de peso. Então, há muitas décadas, cientistas do mundo inteiro fizeram estudos. Nessa faixa de peso, qual o risco de acontecer um evento cardiovascular? Um infarto. Ou um acidente vascular cerebral, um AVC. Né? Basicamente isso. Também se pode calcular o risco de vir a apresentar o diabetes, mas nós vamos falar de risco cardiovascular. Então, eles calculam para 5 quilos acima do peso, tendo como referência uma tabela muito antiga. 5 quilos? Não, eu estou dizendo que a pesquisa avaliou a relação de cada peso, tá, com a probabilidade de no futuro vir a apresentar uma doença, um evento cardiovascular. Correto. Então, se pode dizer que isso foi transformado no bem conhecido Índice de Massa Corporal, o IMC. Então, o IMC ele não veio para a cirurgia bariátrica, ele veio para mostrar risco cardiovascular. Correto. E se mostrou, através de uma curva, que quando o IMC ele começa a ficar acima de 35, que seria o equivalente a uns 30 quilos de um peso, numa regra rápida, quem tem 1,60 m, que pesando 60 quilos, estaria com 90. Uma pessoa de 1,60 m com 90 quilos, mais ou menos isso, seria um IMC de 35, ele passa a ter um risco de apresentar um infarto ou um AVC maior do que alguém que não tem esse excesso de peso. É por isso que se fala que estar acima do peso representa um risco para a saúde. Isso foi calculado. Correto. E isso tem que ser acompanhado, né, junto com um especialista, né? Sim, deve ser acompanhado com um especialista. A coisa vai se complicando, mas de uma outra regra que é fácil da população entender é de onde está distribuído essa gordura no corpo. Correto. Então é diferente, nós conhecemos, né, aquele que é gordinho ou gordinha, que tem o corpo todo gordinho, gordinha, ou aqueles indivíduos que têm braços finos, pernas finas e toda a gordura localizada na região abdominal. Também é possível estratificar esse risco. Quem tem a gordura localizada no abdômen tem a maior probabilidade de ter doenças, como diabetes, como hipertensão e maior risco cardiovascular. É por isso que
gera também confusão na população, que encontram pessoas com 120 quilos, 140 quilos e não apresentam doenças nenhuma. Fala, mas ela tem 140 quilos e não tem hipertensão, nada. Ela vai ter maior probabilidade de ter doenças ortopédicas, uma artrose nos joelhos, desgaste maior nos quadris, mas dificilmente vai ter diabetes. E eu tenho diversos pacientes com 80 quilos, tá, com índice de massa de 27, olha só, que nem seria classificado como obeso, é um sobrepeso, mas todo esse pequeno excesso de peso, mas concentrado no abdômen, aumentando a circunferência abdominal, levando a uma resistência na ação da insulina, portanto, diabético. Olha o perigo, né, gente? Olha, está tirando as dúvidas aqui, você também pode participar ao vivo, tem participação no WhatsApp, a Maria já vai ler para nós. Antes, o telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Cecília. Cecília, tudo bem? Qual o seu bairro? De Campestre. Campestre, assistindo o programa Piracicaba agora. Pode fazer a pergunta, doutor Ineu, fica à vontade. Então eu queria que ele me esclarecesse, que meu filho está fazendo a reunião lá, inclusive terça-feira ele tem reunião na parte da manhã, e ele já completou tudo, só que está com dificuldade na perda de peso, e ele também tem a hemotócrito acima de 50. E eu queria que o doutor me falasse sobre isso, se ele pudesse dar uma atenção mais especial para explicar para ele no caso. Pois não. Pois não. Compreendeu? Sim. Perder peso antes da cirurgia bariátrica é o que há de melhor que se pode fazer para evitar uma complicação operatória. Essa perda de peso imediatamente antes da cirurgia, ela não vai perder peso de uma maneira geral dos quadris ou das pernas, não nos interessa esse tipo de perda de peso. Uma perda de peso mais rápida, dependendo do paciente, 3, 4, 5, até 8 quilos antes da cirurgia, diminui o tamanho do fígado. E o fígado, ele fica gorduroso, ele aumenta de tamanho e fica bem em cima do estômago no local do grampeamento da cirurgia. Assim como a parede abdominal fica tensa, aumenta a incidência de hérnias, dificulta a respiração ao se acordar de uma anestesia geral. Olha só. Então, eu tenho colegas do mundo todo, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, e além de trabalhos científicos publicados e a conduta adotada no mundo todo para se diminuir o risco de complicações operatórias, é uma perda de peso de pelo menos 5% do excesso, 5% do peso corporal às vésperas da cirurgia. Sim, essa é por isso que nós orientamos. Não fazemos isso como uma prova ou como uma demonstração de força de vontade. Não é nada disso. É um resultado direto com a cirurgia. Ou para facilitar o meu trabalho. É diminuir os riscos de uma complicação pós-operatória. Essa pergunta com relação ao hematócrito, ela é bem interessante. Pela própria obesidade, ela pode levar a uma síndrome respiratória, e alguns pacientes também são tabagistas, eu não sei se é o caso. Correto. Por uma dificuldade na respiração, leva a uma compensação na produção de glóbulos vermelhos. Existem outras doenças que levam a isso. Mas o mais comum é isso, é uma compensação. Não há uma adequada oxigenação e uma adequada ventilação, o organismo responde como? Vou produzir mais transportadores de oxigênio. Correto. E começa a produzir mais hemácias. Imagine uma via com alguns carros, uma avenida. Se aumentarmos o número de carros, nós vamos transportar mais pessoas. Sim. Se aumentarmos mais um pouco, vamos transportar mais pessoas. Mas se aumentarmos muito, vai ficar congestionado. Congestionado não anda mais. Isso, não anda mais. Isso acontece também. O aumento dos glóbulos vermelhos no sangue, ele pode ajudar, mas chega um momento em que fica congestionado. Uma hemácia começa a ficar o sangue começa a ficar tão viscoso que aumenta o risco de sangramentos, aumenta o risco de complicações tromboembólicas, como a embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar e a obstrução das veias da perna. Né? Puxa vida. Olha, estamos tendo uma aula aqui, né, doutor Ineu, que faz parte do quadro, né,
do Hospital Fornecedores de Cana, Hospital de Ponta, né, profissionais como o Dr. Irineu, nós temos o prazer aqui de trazer para a população de Piracicaba, né, graças aí, né, a esse quadro no programa Piracicaba Agora, né, são profissionais que saem daqui de Piracicaba para dar palestra na cidade de São Paulo, fora do país, né, então a gente tem com toda certeza o privilégio de estar junto com profissionais desse porte que explica e sabe muito bem o que está falando. Participa ao vivo conosco, 25 34 12 34. Diga, Maria. Olha, doutor, tem bastante participação aqui e tem agradecimento para o senhor, viu? O Cristiano, ele diz, fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, é isso? Bilateral, no HFC e um tratamento de primeira. Isso faz 20 anos. Parabéns a toda a equipe. Eu estou conversando com ele aqui, ele parabeniza, ele diz que o HFC é maravilhoso. Parabéns a todos vocês. Doutor, antes a gente também conversou, antes do senhor entrar aqui no ar, sobre aquele medicamento. Bruno, você quer colocar aí? A pergunta, ele disse realmente perde barriga, aquele medicamento aqui lá que o senhor viu. Equilíbrio abdominal, está dizendo ali, né? Sim, não é exatamente um medicamento, né? Talvez um suplemento, ele não vem da minha prática diária, eu não utilizo, mas ele tem alguns compostos que a prática, principalmente de nutricionistas, até mesmo de colegas médicos, de nutrólogos, endocrinologistas, eles usam como uma terapia adjuvante. Uma ajuda. Então tem o goji berry que tem origem chinesa. Sim. E ele realmente tem algumas propriedades, mas nós sabemos isso de trabalhos não científicos ainda. Vai um tempo para que se possa afirmar categoricamente que ele leva a um emagrecimento. O que eu chamo a atenção para a nossa fala inicial, que todas as dietas, elas funcionam. Né? Você deve adequar a sua expectativa. Né? Eu quero emagrecer 2 ou 3 quilos, ou eu quero levar uma vida mais saudável. Então, esse tipo de suplemento pode ajudar muito a levar uma vida saudável. São suplementos de origem vegetal, portanto, naturalmente, sem colesterol. Né? Ele contém fibras, contém alguns deles termogênicos naturais. Os termogênicos, como o nome diz, aumentam a queima de gordura e isso facilita o emagrecimento. Né? Muitos deles são ditos como favorecimento da queima preferencial da gordura abdominal. Mas essa é uma via realmente já preferencial de acesso mais rápido do organismo. Perfeito, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Tem telefone. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Qual o seu bairro? Então, eu moro na Pauliceia. Na Pauliceia. Quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, Simone. Pode perguntar, doutor Irineu está ouvindo. Pois não. Eu tenho síndrome do pânico. Né? E eu fiz o uso de cetralina, diazepam, e o último que o médico passou para mim foi cloridrato de lítio. E ele fez com que eu engordasse. Eu engordei 13 quilos em um mês. Né? E agora eu não estou conseguindo emagrecer. E isso está fazendo com que a depressão ela está voltando cada vez mais, né? E eu queria saber com o doutor o que eu faço, que no caso eu tenho 1,56 de altura e estou pesando 87 quilos. Perfeito. Já é um excesso de peso considerável, se dependendo da distribuição, se estiver mais, como dissemos, uma distribuição localizada mais no abdômen, realmente pode vir a causar problemas. O olhar que deve ser feito para esse caso é se avaliar os riscos da depressão versus as complicações da obesidade. Em algumas situações, infelizmente, não há o que fazer. Há necessidade de utilização de medicamentos antidepressivos, a grande maioria deles
cursa com aumento, ganho de peso. Durante algumas fases da doença, ela já está mais estabilizada e o clínico ou o psiquiatra ou o neurologista, ele pode substituir gradualmente essa medicação por outras que permitam o peso voltar ao normal, como citei, topiramato, alguns outros medicamentos. Mas isso deve ser feito de maneira gradual. Medicamentos psiquiátricos não devem ser interrompidos e trocados de maneira abrupta, porque podem levar a consequências sérias. Então, sim, deve procurar novamente o médico que cuidou, que receitou a senhora, colocar o problema da obesidade versus o problema da depressão. Ambos são importantes, né? Não devemos só pensar na obesidade. Claro. Algumas vezes nós devemos mudar o nosso objetivo. Olha, eu sou portador de uma doença, não será permitido a mim ficar com um peso tão baixo assim. Vou viver bem com um peso razoável, mas com a minha outra doença, com a minha depressão controlada. Então, deve retornar ao médico e propor um tratamento medicamentoso, não é o caso de cirurgia, um tratamento medicamentoso alternativo que ajude a controlar a depressão e diminuir o peso. Tá, estamos ao vivo, né, doutor Irineu conosco aqui do Hospital Fornecedores de Cana. Tem telefone, é isso? É WhatsApp, é? Vamos lá, vai lá, Maria. O pessoal está perguntando pelo WhatsApp, pelo Facebook também, doutor. Agora a Janaína lá pelo Facebook, ela pergunta o seguinte, se você quiser abrir aqui para o doutor ler, Bruno. Aqui, doutor. Boa noite, Neto. Eu faço tratamento na bariátrica e tenho uma dúvida, tenho uma dor no quadril do lado direito. Fiz até ultrassom achando que era pedra no rim e não deu nada. E do mesmo lado dói o calcanhar. Tem dia que eu não consigo pisar no chão. É a pergunta da Janaína, doutor. Eu ainda não sei se ela fez, provavelmente ela está em pré-operatório de cirurgia bariátrica e o excesso de peso, ele leva a alterações, né, do centro de gravidade. Ao se caminhar, leva sobrecarga nas articulações. Acaba querendo compensar, né? Sente compensações. Um pouco. Ela leva a dores crônicas por compressões neurológicas, a problemas sérios na coluna e dificulta o diagnóstico porque pode ter uma compressão na coluna que leva a uma compressão de ramo neurológico, de ramo nervoso, que dá dores em diversas partes do organismo. Então, motivos tem. A recomendação é que perca peso até lá, tome medicamentos, não é para sofrer, não é para acostumar com dor. Existem medicamentos seguros que ajudam a controlar a dor. A dor é justificável apenas pelo excesso de peso, né? Aqui nós não estamos consultando no ar, não tem acesso a paciente aqui, mas a dor sim é justificável apenas pelo excesso de peso. Perfeito. Tem pergunta chegando para nós novamente aí pelo WhatsApp, é isso, Maria? É isso mesmo, Neto. Olha, agora é a pergunta do Carlos. Doutor, ele pergunta, por favor, vocês podem perguntar para o doutor por que ocorre gordura no fígado? Boa pergunta. Essa pergunta serve para mim também, que eu tava gordurinha no fígado. É uma pergunta que eu vou embalar aqui também. Por quê? Primeiro eu vou esclarecer que a gordura no fígado, ela é algo difuso. O fígado, ele aumenta de tamanho, ele fica de uma coloração mais acastanhada, ao invés de ser mais avermelhado, aquela cor característica do fígado, ele passa a ser amarronzado, acastanhado, e as bordas ficam rombas, ele aumenta de tamanho, em alguns casos até causa um pouco de dor do lado direito. O fígado, ele acaba acumulando uma reserva de energia, principalmente na forma de glicogênio, mas também na forma de gordura, no meio das suas células. Então, ele não é, como na imaginação de alguns pacientes, uma capa de gordura envolvendo, como se fosse igual a picanha. Não é isso. Ele só aumenta de tamanho. Certo. Tem várias causas, mas a principal é pela ingestão aumentada de calorias, de gorduras, principalmente de carboidratos. Então, nós verificamos em situações em que o paciente não é tão obeso, mas ele consome uma quantidade muito grande de bebida alcoólica, também
mas é fato que provavelmente seja pelos carboidratos da bebida alcoólica e que o fígado venha aumentar e ficar esteatótico. Um fígado gorduroso, ele proporciona dificuldades do controle de hepatite, de quem tem hepatites crônicas, virais. A própria gordura pode levar a um processo inflamatório. Leia-se, processo inflamatório como cicatrização. O fígado começa a cicatrizar em reação a essa gordura, levando, existem casos que levam até a cirrose, que é chamado da esteatohepatite não alcoólica. Por que nós não vemos com frequência casos de cirrose relacionados à gordura no fígado, sem envolver o álcool, sem envolver o vírus? Porque as pessoas que têm gordura no fígado numa quantidade suficiente para levar a cirrose, geralmente têm outros problemas de saúde, como diabetes, e acabam morrendo de infarto ou eventos cardiovasculares, e não dá tempo do processo de cirrose, que é muito lento. Na minha experiência clínica, eu já vi casos de cirrose por gordura no fígado, mas são bem poucos, bem raros, mas existe até essa doença. Qual o tratamento? Emagrecer, perder peso. O fígado responde a perdas de peso mais rápidas, imediatas, como eu disse agora que nós utilizamos essa técnica para fazer a cirurgia bariátrica. Medicamentos. Existem alguns medicamentos que colaboram, mas eles não resolvem. Eles não são superiores à dieta. Não dá para tomar um remédio e levar uma dieta, ou não fazer dieta só tomando remédio que vai sair a gordura no fígado que não sai. Quem tem esteatose leve, pouca gordura no fígado, deve ter em mente que deve se preocupar com a saúde, que deve, de um modo geral, né? Mas não deve ficar numa neurose ou que possui uma doença tão grave assim. É muito comum ter o diagnóstico de gordura no fígado. Um regime já ajuda. Um regime já ajuda bastante. Perfeito. Última pergunta, então, pelo WhatsApp. Diga, Maria. Olha, a última pergunta, doutor. Ele diz, pelo amor de Deus, pergunta para o doutor, minha mulher está sentindo uma cólica que não é menstrual, mas sente vômito. Será que pode ser uma gravidez? Ela tem algum problema, tendo em vista que ela já sentiu essa dor e não estava grávida? Pois não. Pode. Pode, né? Tudo pode, né? É difícil, né? Difícil consultar. Não tem como. Por telefone, por WhatsApp, por televisão, né? É difícil. Pode, é sempre... Todos nós, homens e mulheres, sentem náusea ou têm uma dor abdominal em cólica, e isso pode ser relacionado com alimentação ou com a tal da virose. Às vezes começa com uma cólica, uma náusea, no dia seguinte tem diarreia. Então, são sintomas comuns a diversas doenças, ou até mesmo não doenças, como é o caso do primeiro trimestre de uma gestação. Então, pode tomar medicamentos sintomáticos, disponíveis aí a compra sem receita, desde que não tenha nenhum sinal mais grave. Se isso não melhorar, se não estiver conseguindo tomar nenhum medicamento sintomático, deve procurar uma unidade de urgência, uma UPA, ser avaliada por um médico, hidratada e, se for o caso, proceder a um teste de gravidez. Perfeito. Doutor Irineu, mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui, né, e agradecer ao Hospital Fornecedores de Cana também. Muito obrigado, viu? Neto, eu como diretor do Hospital dos Fornecedores de Cana, coloco à disposição o nosso corpo clínico, que é um corpo clínico onde eu tenho elogiado a presença de grandes profissionais e estão dispostos a vir aqui e tirar as dúvidas. Então, a sua audiência, se tiver se expressar a vontade de trazer algum profissional específico para fazer sobre um assunto, pode entrar em contato. Nós preparamos um tema sobre esse assunto solicitado pela população para que enriqueça ainda mais esse seu programa que é tão bem conceituado. A gente que agradece, doutor Irineu, há 5 anos nós temos esse quadro, né? Quadro que ganhou aí o
o gosto da população justamente por ajudar diretamente com a população. A gente sabe o papel do Hospital Fornecedores de Cana em nossa região, não só para os piracicabanos, mas as cidades que estão em torno também, a importância que é. E quando a gente traz os profissionais aqui e diretamente conversa com a população, a gente sabe o quanto isso é importante para a nossa sociedade. A gente que agradece há 5 anos com esse quadro, então fica aí essa possibilidade. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, puxa, eu quero que o hospital trouxesse no quadro Saúde Agora um profissional para falar dessa doença, desse problema, né? Eu acho que é muito interessante, viu, doutor Ineu? Uma ótima ideia. A gente já vai começar a divulgar isso, né? Com toda certeza, né, a questão aí dessas doenças, né, ligadas à microcefalia, como já perguntaram para nós também, eu acho que é uma grande possibilidade de a gente estar tratando sobre isso aqui no programa. Mas a gente vai abrir no Facebook, né, 26 mil pessoas que acompanham o nosso Facebook, a gente vai colocar para ver aí qual profissional ou, né, o assunto a ser tratado aqui para os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Um abraço para o seu coral todos os dias, né? Sexta-feira ele sempre liga, participa, assiste o programa Piracicaba Agora. Então um abraço especial ao seu coral, né? O presidente que, além do trato da reforma que foi feita, né? E toda a conduta que tem no hospital, ele preza pelo tratamento humanizado, né? E isso a gente sabe que parte de toda a equipe do Hospital Fornecedores de Cana. Um forte abraço e abraço também aos funcionários que estão assistindo o programa, que eu sei também os pacientes, né? Que estão lá nos leitos assistindo o programa Piracicaba Agora. Uma boa recuperação, viu? E bom trabalho aos profissionais.